Hello. Hello! Hello! Hello. Hello! Você está nos Críticos. O que que os anos 80 influenciaram tanto nesse seu trabalho que trouxe até a Kate Bush, uma personagem que cá entre nós eu conheço, porque vivi os anos 80, aliás, os 70 e os 60 também, mas isso é um detalhe. Mas colocar ela digamos, colocar uma personagem assim no trabalho que você fez nesse trabalho literário, muito interessante. O trabalho literário começa por uma paixão pela música e pelo que mais me inspirou na vida. É claro que eu não vou me declarar o maior fã da Kate Bush no Brasil na época, mas desde o primeiro disco que eu comprei na minha vida, aquele quando você é garoto, você vai na loja, você tem o lanche para a escola, aí você vai juntando as sobrinhas do lanche e compra o primeiro disco. O primeiro disco que eu comprei foi aquele ali. Ó. O primeiro disco que eu comprei na vida foi de Kate Bush. Uau. Né? O primeiro vinil, é claro, só tinha vinil na época. Então é uma das minhas referências. E aí eu tenho outras referências que eu fui fazendo ao longo da vida, e várias delas entram no livro, né? Então eu nem diria que é um livro focado nos anos 80. Ele está mais para os anos 70 do que para os 80. Aliás, na verdade, vem da história da música, então vem desde 1718, lá com Então, e Bach. é isso que eu queria perguntar para você, já que você está entrando nesse aspecto, né? O que é o céu e o brilho das estrelas? Como é que o título reflete o conteúdo do que você escreveu? Aí tem algum duplo sentido, né? O brilho das é o seguinte: o livro mexe com a questão do dom musical. Peraí, essa música que eu estou ouvindo fala dos secos e molhados. Gente, ouvir aquilo te leva para algum lugar, te leva para o céu, te bota numa outra esfera, né? Como é o nome do Pink Floyd, aquela que tem 4 movimentos, Shine on Your Crazy Diamond, você ouve o último movimento, o teclado do Richard Wright, você fala, meu Deus, o que é isso? É Deus tocando, que te leva para o céu, né? E as estrelas aí, no caso, são as estrelas, né? É o Richard Wright, é Kate Bush, é Arnaldo Batista, e as grandes estrelas da música é David Bowie, que é um personagem do livro importante, e aí vai até para outras esferas. Tem Machado de Assis como personagem, tem Van Gogh como personagem, Beethoven como personagem, Bach, e as grandes estrelas. Então, o céu e o brilho das estrelas, mas na criação do dom musical, eu que não sou um católico fervoroso, aliás, nem não fervoroso, e não tenho certeza da existência de Deus, mas eu não sou ateu, nem eu não acredito, nem desacredito, eu sou bem frio assim. Mas eu falei, pô, se todo mundo falar isso é o dom que Deus me deu, né? Não, é o dom que Deus me deu. Peraí, como Deus escolheria a pessoa para quem dá o dom? Por que Deus escolheu a Kate Bush, o Arnaldo Batista, o Beethoven, o David Bowie, o David Gilmour, né? E tantos outros? E aí Não eu é porque comecei a ele. brincar com esse conceito. Oi. Então, mas não é porque Deus escolhe, ele tem caminhos misteriosos para escolher essas coisas? Caminhos muito misteriosos, e a gente brinca o livro todo com esses caminhos. O céu é uma organização, então o livro trata de um agente celestial, que é o protagonista, que convence Deus de que a música pode salvar a humanidade. E eu acho que pode, de verdade. Você vê aí essa gente violenta, essa gente truculenta, essa gente que está tão na moda ultimamente. Você acha que eles ouvem um Pink Floyd? Você acha que eles ouvem um Beethoven? Não, não, eles não ouvem música, eles ouvem essas coisas aí. Quer dizer, a música eleva o espírito, a música refina o espírito, né? E ele convence Deus a salvar a humanidade, e Deus fala, então vamos lá, vamos ver como fazer o dom, como distribuir o dom. Então o céu é uma organização celestial, e ele navega pelas estrelas, e aí tem esse duplo sentido do nome do livro, né? Fala do céu como organização que cria o dom musical e distribui segundo critérios que o livro explica. Então Os tem caminhos isso, a misteriosos, né? distribuição. E aí é um jeito de brincar com muita coisa, né? Por que para um, por que para outro, né? Tem muitas... quem gosta de música, e quem gosta das músicas que o livro fala, vai se divertir muito com como foi
criado cada coisa. Claro, são pequenas mentirinhas, fantasias deliciosas, que eu acho que é muito divertido. O pessoal que já leu fala muito de como se divertiu em ver, por exemplo, como termina I Want You, dos Beatles. Por que termina daquele jeito, né? A gente vai criando teorias de como acontece cada coisa. Me diz uma coisa, essa que foi sua fonte de inspiração, porque assim, eu trabalhei muitos anos como freelancer, né? E quando eu comecei, depois que eu saí de uma redação convencional, eu sentia muita falta do barulho em volta, né? Para poder chegar em casa e escrever. Aí eu comecei a botar música, né? E aí, escuto, minha playlist tem 1.400 músicas da a mais alta seleção de rock progressista, a sertanejo, tem o diabo, tem realmente um mix. Quando você começou a pensar no livro, você também fez sua própria seleção musical para poder se inspirar e escrever? Ótima pergunta, isso é legal. Talvez eu esquecesse de falar sobre isso. Eu fiz, e ela é muito mais vasta do que está no livro, evidentemente. Você fala que tem milhares de referências, ela é muito mais vasta. Aí eu fui fechando naqueles que se adequariam à história do livro. Né? Tem algumas letras da Kate Bush que tem tudo a ver com a história de um agente celestial vagando por aí, distribuindo o dom musical. Então, eu fui ajustando assim. É claro que eu forcei a barra em alguns que eu não ia deixar de fora de jeito nenhum, né? Mas, de qualquer jeito, esse foi um dos critérios de seleção também. O que é história? Por exemplo, David Bowie fala de Starman, Waiting, né? Tem a ver, né? Tem tudo a ver com as letras da música, por isso ele está no livro também, está como um personagem do livro. O protagonista é que o inspirou a criar o seu maior disco, né? Interessante. Zig Você sabe que quando eu assisti o episódio que toca a música, né, Running Up That Hill, da Kate Bush, eu sabia que eu conhecia a música, e também conhecia quem cantava, mas não lembrava, porque é tanta coisa que a gente fica pensando. Foi quando eu vi o material que a Fernanda me mandou, lá da Agência de Contato, sobre o seu livro, eu falei, é a Kate Bush. Aí eu fui, obviamente, no YouTube para dar uma olhada, e eu achei uma coisa curiosa, porque há algum tempo eu trabalhei com uma produtora em que ela me perguntou se eu gostava da Kate Bush, especialmente de Wuthering Heights, né? Falei, gosto, acho que foi a primeira, acho que a única música da Kate Bush que eu gostava na época que ela lançou, lá nos anos 70, inclusive, era uma música que eu achava interessante, mas eu nunca tinha parado para escutar e ouvir a letra da música. São duas coisas diferentes, né? E ver que tinha a ver com o livro. E aí eu nem lembrava. Quer dizer, aliás, eu não sabia que tinha a ver com o livro. E eu tinha lido o livro quando eu era moleque, vi o filme, né, no cinema, tal, também quando eu era moleque, mas não juntava uma coisa com outra. Quando eu vi a letra, e eu achei muito curioso o jeito dela compor a música em cima do livro de uma maneira assim muito interessante, muito criteriosa, porque até mesmo nas estrofes, ela colocar uma palavra difícil, até mesmo para americano ou inglês falar, Wuthering Hill, né? Mas num contexto que a música, sabe, ela toca por si só. Depois ela fez muitas outras coisas, mas eu entrei no YouTube para ver a música Running, e já tem um monte de versões, já com o filme, né? Já com o episódio do Stranger Things. Eu falei, nossa, quer dizer, para você isso até foi uma coisa interessante, né? Um cruzamento de coincidências, lançamento da série com o seu livro, e tem a música como uma base muito interessante. E eu estava relutante em ver essa quarta temporada, e a minha filha me mandou essa cena, porque ela sabe que eu adoro Kate Bush. E minha filha me mandou essa cena, eu falei, olha isso. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus. E hoje a Running That Will está em primeiro lugar no Spotify mundial, né? Uma loucura, uma loucura. Mas você vai gostar particularmente de ler o livro, porque o livro fala da composição de Wuthering Heights. Que legal. Ele fala da composição, e o protagonista, evidentemente, entra na história, né? Ele está sempre entrando na história. Mas você vai notar, e o leitor vai notar, que todas as vezes que o protagonista entra na história da composição de uma música, 80% do que está contado ali realmente aconteceu.
ela realmente compôs daquele jeito, ela realmente compôs naquela sala, ela realmente compôs depois de ver o filme, ela não leu o livro, ela compôs por causa do filme. Aquele filme com... Gente, como é o nome do ator? O Laurence Olivier. Laurence Olivier, muita gente considera um dos maiores da história, espetacular, né? Uhum. Então, em todas as histórias das músicas, boa parte, perto de 80%, às vezes 90%, do que está acontecendo ali, apesar da aparição do protagonista, como se fosse um Forrest Gump da música, né? Apesar da participação dele, boa parte do que está ali é real. Pesquisei muito, né? Biografias, né? Na gravação do Wish You Were Here, do Pink Floyd, tem lá que a fita sumiu por causa de uma bobagem que o protagonista fez. Mas não, na realidade, ela sumiu de verdade. E, né, sumiu de verdade. Então, 80%, 90% é coisa que realmente aconteceu. E o intuito disso é realmente as pessoas conhecerem a obra e, de repente, consumir, pesquisar, né? Por exemplo, como Stranger Things, que tem outra penetração em relação ao céu e o brilho das estrelas. Assim como Stranger Things despertou muita gente para conhecer quem não conhecia, né? Quem não conhecia Kate Bush, quem sabe se esse livro leva muita gente que conhece parte dos que estão ali a querer conhecer outros. Por exemplo, tem Roxy Music, que é uma maravilha de banda, som maravilhoso. E não é conhecida no Brasil. Acho que no Brasil, muito pouca gente sabe que todo mundo conhece Pink Floyd, Led Zeppelin, etc., mas não conhece Roxy Music, que está ali naquele nível espetacular, né? Precursor de um monte de movimento que teve depois. Então, é despertar das pessoas a vontade de pesquisar sobre música, não apenas ouvir, mas pesquisar como é que era o músico, como era que era o cantor, com base no que ele compôs isso, e o livro vai muito nessa seara. Marcelo, e obviamente, né, eu vi que todas as canções que você faz referência, que você faz, que conta a história delas, para quem quiser ouvi-las, tem um grupo no Spotify, é isso? Tem uma playlist com o nome de O Céu e o Brilho das Estrelas. Todas as músicas que aparecem no livro estão ali, exceto uma ou outra que não tem no Spotify. Né? O Spotify não carrega uma ou outra música ali. Mesmo? Nossa, eu pensei que fosse o maior arquivo musical com milhões de músicas. Falta Isso é muita marketing, coisa. né? Falta muita coisa no Spotify, muita coisa, né? Seja porque eles não vão atrás, seja porque o artista se recusa a receber alguns centavos com milhões de execuções. A Kate Bush deve estar recebendo uns $10 aí por ser a primeira mundial. Nossa Senhora. É realmente horrível a coisa. Agora, divulga, né? E tem acesso. O que eu achei legal, só para fechar a história dessa minha amiga produtora, ela me perguntou isso porque ela, no final de semana, ela iria participar de um flash mob da música da Kate Bush, né, do Wuthering Heights. Eu falei, flash mob? Depois entra no YouTube para você dar uma olhada. Não, assim, não é só onde que ela foi fazer numa cidade do interior de São Paulo, mas assim, eu vi em várias cidades do mundo as mulheres vestidas de vermelho e fazendo todos os gestos, aquela coisa que ela faz no clipe. Aquela né? Coreografia horrorosa. Um horror! Não, até tem caras vestidos com a mesma roupa, uns barbudos lá. Falei, meu amigo, crianças, o que você está fazendo aí, né? Os pais vestem as crianças com a mesma roupa e vai todo mundo dançar. É incrível como ainda por todo mundo tem isso. Eu nem sabia que no interior de São Paulo tinha, não. Sim, não, pelo menos ela me falou. E eu falei, mas você dança? Ela começou a cantar um pedaço da música e fazendo os gestos e tal. Falei, eu não lembro disso, mas deixa eu pesquisar, porque videoclipe na minha época era uma coisa, ou você assistia nos raros programas de música da TV Cultura, às vezes tinha aquele Sábado Som na Globo com o Nelson Mota, mas era uma coisa assim muito restrita, né? Depois que entraram na MTV, aí virou. Todo mundo, né, tem lugar para poder mostrar seu videoclipe. Mas eu achei muito legal saber esse resgate que você faz dentro do livro de todas as canções, né, de outros períodos importantes, para contar uma história. É a primeira vez que eu vejo um livro com trilha sonora. Tem. Ele tem trilha sonora. E, aliás, é aconselhável, muitas vezes, ler ouvindo a trilha também. Assim como no meu livro anterior, que é um lugar chamado Pambenil, ele está ali em cima também.
Um Lugar Chamado Pambenil, ele tem muita música também, mas basicamente é cinema, né? Um Lugar Chamado Pambenil, evidentemente, já remete a Um Lugar Chamado Notting Hill, que é importante no filme, mas vários outros filmes são muito importantes, e a trama vai se desenrolando junto com vários filmes, né? Aí tem uma playlist de filme, tem uma grande relação de filmes aqui, que muita gente que leu esse livro fez relação e ficou assistindo os filmes. Pô, eu quero agora assistir esse filme, eu quero agora. Espero que dê certo com esse segundo livro, o pessoal conhecer muita música que não conhece também. Maravilha, maravilha. Gostei muito de conversar com você, porque é um assunto fascinante, principalmente porque a dificuldade das pessoas lerem qualquer coisa hoje é muito grande. Aí, quando você tem um atrativo que são essas músicas, essa vinculação com uma série popular, eu acho muito legal. Espero que não só isso te dê frutos bons, como também te inspire a fazer próximos trabalhos, porque parabéns, é um negócio muito legal. Legal, muito obrigado. Estamos fazendo 50 anos de Clube da Esquina, está falando muito de Clube da Esquina, também está aqui o pessoal do Clube da Esquina, ele também vai lá no cruzamento da Divinópolis com a Paraisópolis, o protagonista do livro, conhece o pessoal e se intromete na criação de algumas músicas lá. Bye. 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 Goodbye.